Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Hoje eu estou com um convidado nascido na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então, Na Tijuca. Não, é importante distinguir. Barra da Tijuca é tipo 40 minutos de distância da Tijuca. E é lugar de gente bem-sucedida. Tijuca é aquela classe média apertada. Sério? É, Nossa, eu não sabia. é verdade. Então, Tijucanos ouvindo aí, vocês sabem, cara. A gente chama de Tijuquistão lá. nossa, caramba, legal. Mas Saudade. carioca, então, estamos com um carioca aqui. Uhum. Fundador da empresa Jovens de Negócios, mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, parabéns, chegou Obrigado. recentemente. Autor do livro O que o ensino não te ensina, milionário aos 22 anos, e tudo isso com apenas 25 Agora 25 é. 25 anos. Estou aqui com o Breno Perrucho, um dos jovens empreendedores mais promissores do Brasil, para a gente bater um papo sobre negócios, investimentos, mercado financeiro, tudo que envolve dinheiro. Então, editor, solta a vinheta. E antes da gente iniciar, quero apresentar aqui o patrocinador do nosso podcast, o escritório iHub Investimentos, que é credenciado a XP Investimentos. Hoje eles já possuem mais de 1,5, 1,6 bilhões aí em custódia. Então, se você ainda não tem um assessor de investimento, curiosidade, eu sempre pergunto isso para o convidado. Breno, você tem um assessor? Não tenho. Não tem. Não tenho. Quer dizer, tem, né? Tipo, quando você abre cadastro de Sim. corretora, você ganha ali, mas eu nunca. Você não mantém um sei o nome. contato. Não. Entendi. Bom, Deveria. se você quiser ter um assessor de investimentos, vai ter o link aqui embaixo na descrição para você acessar. E também vai ter um QR Code durante todo o podcast que vai ficar aqui em cima. Caso você queira acessar o iHub Lounge, que é a plataforma deles, que tem cursos e também relatórios de casas de análise. Então, são relatórios pagos, que vem lá a recomendação de melhores FIIs, melhores ações, enfim, você consegue acessar esses relatórios por 30 dias de forma gratuita. É só apontar seu celular no QR Code ou clicar aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos aqui apresentar nosso convidado. Quero agradecer a sua presença, Breno Perrucho. Uhum. Obrigado por você ter vindo. Obrigado você, Carol. Obrigado pelo convite. Já quero dizer que você foi inspiração para o nosso canal, Jovens na Bolsa. Quando eu comecei, eu acho que seu canal tinha uns, talvez, 200 mil inscritos, mais ou menos. E eu ia começar o meu, definir o nome e tudo mais, só tinha um Instagram e eu falei, cara, eu precisava sair da CLT, né? Precisava tomar essa decisão. E aí eu larguei a CLT e aí eu me inspirei no seu canal, porque eu vi lá que você tinha, eu falei, cara, olha o Breno, né? Ele tá indo bem. O que ele faz? Ele tem uma boa edição, ele tem um bom roteiro, ele tem uma boa câmera, um bom equipamento. Aí eu fui e falei, poxa, eu vou seguir o mesmo caminho ali. Me deu coragem para comprar a câmera, inclusive essa que a gente está usando aqui, uma SL3. Aí comprei a câmera, comprei um microfone boia. É boia que fala? Acho que é. É um bem simplesinho. E comecei o canal. Falei, cara, se tá dando certo com ele, eu também vou encontrar esse caminho. E aí foi super legal que eu acompanhei toda a sua trajetória. Eu vou fingir que eu não sei aqui o que você vai me responder, porque eu já sei tudo. Mas é isso, quero agradecer a sua presença. E iniciar aqui com a primeira pergunta, que, como eu falei, eu já sei a sua história, mas talvez o pessoal aí do Jovens da Bolsa não conheça. Então, se você puder fazer um resumo aí de quem é o Breno Perrucho. Falo sim. Mas antes disso, só a mesma coisa que aconteceu, Carol, com você ter começado Jovens na Bolsa, talvez por alguma referência que você possa ter tido da Jovens de Negócios, assim, da mesma forma que isso acontece, você possa ter certeza que você está fazendo isso com várias pessoas também. Então, Espero. da mesma forma quando o Breno tinha lá 200 mil inscritos, poxa, é exatamente o que você está agora, então você pode ter certeza que tem centenas, talvez milhares de pessoas que estão olhando para você como uma figura que inspira elas e faz elas pensar, poxa, olha que legal que a Carol está construindo, o que ela está fazendo. Sim. Então, você tem uma faísca, sabe, para mudar a vida das outras pessoas também. Então, para mim é um privilégio ouvir isso. Sobre a história do Breno... É muito grande, né? Muito... Tem um pouquinho para falar aqui. Mas vou tentar trazer a gente para os principais pontos de foco. Sim, sim. Eu vim de uma família classe média lá no Rio de Janeiro. A gente morava na Tijuca. Morei lá minha vida inteira, até os 22 anos.
E era aquela classe média apertada, sabe? Não viajava para o exterior, não... Mas também não faltava nada. Era Uhum. muito no sentido de, tipo, minha mãe era funcionária pública do governo, meu pai engenheiro da SEDAI, que é a Estação de Tratamento de Água lá do Rio. Então, tinha uma vida que não faltava comida, não faltava teto, não faltava cama, mas não tinha nada em abundância também. Então, dinheiro sempre foi um problema. Você tem E irmãos? tenho duas irmãs. Duas irmãs. E uma por par de pai só. E sempre foi nesse sentido de, putz, para você ter muito dinheiro, você tem que ser ou advogado, médico ou engenheiro. Uhum. Né? Não tinha outras possibilidades. Então eu cresci com essa cabeça de que enriquecer era pra gente que deu muita sorte ou então que ganha na loteria. Inclusive meu pai, ele jogava sempre na loteria. Ele falava, se eu não jogar, como é que eu vou enriquecer? O que é meio absurdo de pensar, né? Porque depois que você aprende que existem algumas coisinhas que você pode fazer, que você consegue ganhar muito dinheiro, acaba sendo uma coisa tão básica até, sabe? Que você pode ensinar para os outros e as pessoas. Sim. Mas não foi esse contexto sobre o qual eu cresci. Então, o que acabou mudando foi eu ter a sorte de um dia, quando eu estava na faculdade, encontrar um empreendedor que estava dando uma palestra lá. Nessa época eu estava fazendo engenharia na UFRJ. E ele falou sobre como ele tinha aberto vários negócios e sobre como ele, antes de ter conseguido ganhar qualquer dinheiro, ele arriscou antes. Arriscou seu tempo, arriscou seu próprio dinheiro e, inevitavelmente, isso trouxe muitos retornos para ele. E aí eu entendi, pô, enquanto a maior parte das pessoas acredita que para você ter sucesso, você primeiro precisa ter o seu garantido, o que ele está mostrando é que para você ter muito sucesso, na verdade, você tem que tirar essa coisa de garantia do caminho e dar Sim. cara a tapa para fazer mesmo assim. E aí eu vi essa palestra e eu decidi que eu ia dizer sim para tudo. Qualquer coisa que pudesse me agregar, eu ia basicamente dizer sim. Deu uma semana, um cara que eu não via, tinha 2 anos, me ligou, ele falou, Brenão, mano, tem um projeto aqui que é a sua cara. Nossa, você é perfeito para ele, você que é tão comercial, você que fala bem com os outros. Eu era muito tímido, falava com 2 ou 3 seres humanos na vida naquela época, mas ele me ligou e disse isso. Eu falei, bom, vou ouvir qual projeto é esse que ele tem aí, porque parece estar crescendo muito, precisa de gente, né? Eu falei que eu ia dizer sim para tudo, pode ser o começo. Era para você se tornar um vendedor Rinodê, né? Para você trabalhar Sério? numa empresa de marketing multinível e ele mostrou como caso você conseguisse construir uma rede, vendesse muitos produtos, eventualmente você poderia ganhar uma Lamborghini. E eu achei massa isso. Eu falei, é isso que eu preciso. Cara, decidi o que eu vou fazer da vida agora. E aí comecei a vender. Gastei dinheiro, tinha uns R$ 2.000 ali que eu coloquei para rodar, que eu tinha acumulado como trabalho de freelancer, eu fazia edição de vídeo quando estava na faculdade, ganhava um por fora aí. E aí peguei esse dinheiro e comprei perfume. E aí eu comecei a bater nos Você tinha quantos apartamentos. anos? Lá eu tinha 20 20. anos. Eu comecei a bater nos apartamentos da galera do meu condomínio ali, ia batendo de porta em porta para vender, vendia alguns assim, ia para a faculdade, vendia para os meus amigos, professores, entrava nos salões de beleza lá da rua, chegava lá no lado das mulheres que estavam sentadas esperando, falava, nossa, que perfume gostoso o seu, me lembrou muito de um outro perfume aqui que eu estava usando, mas, sabe, eu comprei para dar para os meus amigos, mas sei lá, eu acho que eu comprei demais até. Você quer comprar por preço de custo? Daí, né, eu ganhava uma grana em cima disso, mas eu não sabia, então tá tudo certo. Aí eu vendi assim, aí comecei a fazer negócio com os donos do salão de beleza, assim, e de deixar os meus produtos para vender e tal, eu ganhava uma comissão quando vendesse. Então, foi muito legal porque foi uma experiência que me tirou dessa zona de conforto em relação à timidez e não conseguir falar com as outras pessoas. E me deixou mais confortável em justamente mostrar que era o meu trabalho que gerava resultado. Não ia ser governo que ia me dar nada, não ia ser, sabe, tipo, um concurso público. Que não é que tem alguma coisa de errado com isso, mas você cria um teto logo pro resto da vida se você passa num concurso público, então não era bem o que eu queria. Eu sabia que se eu conseguisse aumentar a produtividade do que eu vendia, seja por uso da minha pessoa ou de outras pessoas, eu conseguia sempre ter mais. Então, isso ficou muito claro logo de cedo e eu pensei, eu preciso de escala, né? Eu preciso construir alguma coisa aqui que vai conseguir me gerar muito alcance e muito resultado, mas sem que eu precise necessariamente investir muito do meu tempo ou muito dinheiro, né, para isso. Então, o primeiro contato foi com empreendedorismo, né? Não foi com investimentos. Não, na verdade, a Você falou cabeça da... empreendedora veio depois de eu ter começado a aprender sobre investimentos. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu perdi meu pai. Ele me deixou uma quantidade de dinheiro que não era muito. Eu nunca gastei, nunca botei a mão nesse dinheiro. Eu nunca considerei nem que esse dinheiro eu estava lá para
Quer dizer, eu achava que ele deveria ser gasto quando eu era pequeno, mas eu queria assumir responsabilidade sobre como investi-lo da melhor forma, enquanto eu não encontrasse como eu iria gastá-lo. No começo eu ia gastar ele tipo, eu queria ser médico na época, eu vou abrir um consultório médico, comprar os equipamentos com esse dinheiro ali. Porque não, era 5 dígitos de patrimônio. Mas não ia, não ia alcançar a liberdade financeira com isso. Sim. Mas Então, o primeiro contato foi com foi investimento, investimentos. por causa das coisas chatas que aconteceu. E aí, durante a faculdade, eu fui conversando muito a respeito de investimento com as pessoas e percebendo o quanto que elas não sabiam coisas que são indispensáveis para nossa vida. Então, coisa básica, tipo... Foi o que aconteceu comigo também. Não é? Você fala, mano, nossa, encontrei um CDB que tá rendendo 120% do CDI, cara, mó da hora, sabe? E o CDB do Bradesco tá, tipo, 80%. E as pessoas falam... Quê? Mano, o que é? Não, tá tranquilo na poupança aqui, rende 70%, entendeu? Então, tipo... É aquela coisa que você começa a ver o quanto que importante é e quanto que as pessoas não sabem sobre. E eu comecei a pensar justamente, tô adquirindo esse conhecimento empreendedor aqui, quero juntar com esse de investimento que eu acho importante, vou criar um canal que, né, deu-se por chamar jovens de negócios para passar esse Sim, já é a conteúdo. próxima pergunta. Quando surgiu e como a Jovens de Negócios? A Jovens foi uma epifania que eu tive com um amigo meu, quando a gente tinha acabado de fechar um projeto da empresa júnior da faculdade. Eu trabalhava numa empresa que era não remunerada, mas era só pela experiência, que era uma empresa júnior. Uma empresa júnior é uma iniciativa que tem vendas, que ela vende projetos, ela tem equipes de marketing, de gestão, tem... Assim, todos os departamentos que você encontra numa empresa de verdade, você vê numa empresa júnior. E é muito legal porque você acaba se dando por conhecer como funciona uma empresa de verdade. Só que no ecossistema universitário, com um monte de gente que tem a mesma vibe que você, que é jovem. Então, eu fui muito privilegiado em poder ter acesso a isso e entender como é que funciona o negócio, que tem CNPJ e que paga imposto. Então, teve um projeto em específico da Fluxo, dessa empresa júnior, que eu era membro, em que eu e o meu amigo, que ele era meu gerente na época, a gente vendeu. A gente conseguiu vender um projeto para uma panificadora. E a gente ficou feliz demais, porque era um projeto de 15 mil reais, então era um ticket legal e a gente nunca tinha vendido nada por esse preço antes. E aí a gente foi comemorar. E a gente foi para um bar no centro do Rio para falar sobre a vida, basicamente, e, sabe, aproveitar aquele momento. E aí a gente falou, poxa, quão legal seria se a gente pudesse passar esse conhecimento que a gente está tendo na Fluxo e conhecimentos relacionados a mercado, só que para pessoas que são jovens como a gente. Porque naquela época tinha o Nigro, tinha a Arcuri. A Arcuri falava para um público muito feminino, acho que ainda tem uma pegada mais assim, né? Ela... Porque ela é mulher, ela tem aquele jeitão dela espalhafatoso e tudo, acaba naturalmente atraindo mais essa galera. Apesar de eu, Breno, particularmente gostar muito do conteúdo dela na época, e ela ter sido uma grande influenciadora pra minha vida, né? O Nigro, na época, gravava de camisa social ainda, então era outra parada. Eu via aquilo e pensava, mano, uma tá falando só pra mulher, outra tá falando pra gente super formal, assim. Tem um gap enorme de pessoas que podem se beneficiar disso daqui. Se eu conseguir fazer um conteúdo que, seja engraçado, que seja dinâmico, que tenha meme, piada, todas essas coisas, acho que existe um mercado. E aí não deu outra, eu ia fazer esse canal com esse meu amigo, mas acabou que, por motivos pessoais, ele precisou, infelizmente, dar para trás. E aí eu fiquei tão empolgado com o projeto que eu falei, cara, tudo bem começar sozinho isso daqui, eu quero muito fazer. E aí foi. Eu já tinha experiência com edição de vídeo, o trabalho de freela que eu fazia. Comecei lá a produzir os meus vídeos, puta trampo. E aí teve uma hora que eu falei, cara, eu tô aprendendo tão mais aqui estudando para produzir meus vídeos do que eu jamais estava na faculdade. A gente aprende muito. E aí você se compromete com a audiência, né? Porque a galera começa a esperar. Então não tem como você falar, produzi um vídeo essa semana, daqui a 3 semanas eu posto de novo. Não. Era 2 vídeos por semana, acordando 4h30 da manhã, dormir 10 horas da noite, sem sair com os amigos, sem beber, sem ir pra festa, assim, cancelado da sociedade. Mas pelo sentimento de que, se eu conseguir fazer isso daqui, pode dar muito, muito certo pra minha vida, né? E aí foi o que aconteceu. Os jovens têm estado aí desde então. Sim. E aí chegou o Primo Rico, né? Acho que é legal falar esse episódio. Tem uma galera que acompanha a gente. Provavelmente vocês conhecem o Primo Rico, Thiago Nigro, que é sócio da Jovens. Explica pro pessoal como que foi isso. Como foi essa entrada dele, né? Acho que você tinha 22 anos. 22. Ele comprou uma parcela da Jovens e tornou o Breno milionário, né? Conquistou ali o primeiro milhão. Primeiro milhão. Isso aí. Foi por venda de participação das Jovens. O Thiago, ele
Ele começou a acompanhar o canal quando eu era muito pequenininho ainda. E eu não sabia disso, né? Ele falou isso muito depois. Quando eu tinha mais ou menos uns 30 mil seguidores, o Kaique me chamou para participar de um podcast. E aqui, eu morava no Rio de Janeiro na época e peguei um avião, vim para São Paulo participar. Sim. E ele sempre... Assim, o Thiago, ele é diferente do que você espera que ele seja assistindo os vídeos. Mas no melhor sentido possível. Ele é uma das pessoas mais generosas, mais humildes, que Sim. mais quer ajudar o ser humano, que, independentemente de classe social que for, assim, é uma pessoa que eu particularmente sou apaixonado em todos os sentidos. Então, eu cheguei para ele aquela primeira vez, eu falei, pô, mano, obrigado, porque você foi um cara que não só construiu essa onda de educação financeira, que mostrou para milhões de pessoas o quão importante é você precisar se preocupar com como investir seu dinheiro bem, mas você mudou a minha vida. E aí ele riu e falou, pô, Perrucho, obrigado, mas uma boa. Não foi Thiago Nigro que construiu o Onda, o movimento nenhum. Não foi Natália Arcuri, não foi Bruno Perini, nem vai ser Jovem de Negócios. O que a gente está fazendo aqui é em prol de um propósito em comum. E não Sim. pode ser ninguém que veste essa camisa, essa bandeira de que eu fui quem começou esse movimento. Aqui todo mundo está no mesmo bar. Ele estava sozinho comigo ali no momento que ele falou isso, sabe? Então, nesse momento... eu conheci o verdadeiro Thiago Nigro, ao invés do Primo Rico que todo mundo conhecia. Uma pessoa que não tem o menor ego, não tem a menor necessidade... Ele transparece muito isso. Até quem não conhece ele, né, nos vídeos, ele é muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. E é um cara que só tem coisa boa para agregar no mundo. Eu fui muito privilegiado em poder ter ele como sócio. E aí, basicamente, o que aconteceu foi um dia a galera da Rico, né, da corretora, do qual ele tem... Ele é sócio da XP, né? O Thiago é um dos sócios. Então, a Rico é uma das empresas da XP. E aí eu, meio que quando recebi a proposta de fazer essa coisa da Rico, eu fui falar com o Thiago. Eu falei, cara, sinceramente, eu não tô nem aí pra Rico, irmão. Eu queria só ficar mais perto de você. Eu era muito fã do cara, né? Sou ainda. E existe alguma possibilidade disso estreitar nosso laço? Aí ele falou, mano, não tô sabendo nada desse negócio da Rico não, mas se for pra eu estreitar o laço, o que tu acha de eu ser sócio no seu canal? Eu faria uma aporte financeira, claro. E aí foi isso, eu peguei um voo para São Paulo pra gente entender como é que seriam os termos. Ele falou, não quero saber o quanto que você vai pedir de dinheiro, o quanto de equity você vai ceder. Cara, só me passa o contrato e eu assino, mano. Burocra não é comigo. E aí eu fiquei tipo, uau. Eu aceitaria de graça e o cara tá querendo me pagar aqui. Então, eu falei com o meu jurídico, né? A gente preparou ali uma proposta, fiquei fazendo conta para tentar justificar o quanto que seria o valor do canal. E aí cheguei num valor, né? E eu falei com ele e ele disse, ô Perrucho, você não acha que tá pouco, não? Aí eu, por quê? Aí ele, cara, porque eu não quero que você fique sentindo depois que você pediu pouco. Eu quero que você esteja Sim. tão 100%... Até nisso ele pensou, né? Eu quero que você esteja tão de acordo 100% com esse acordo quanto eu aqui. O que a gente não faz é o seguinte, eu vou dobrar o valor que você pediu, vou te pagar o dobro, mas eu pego um pouquinho mais de participação também. E aí eu... Porra, mano, se você tá falando que isso daqui é o suficiente para eu e você estarmos 100% dentro da parada, então tá fechado, tá fechado. E aí foi isso, né? Eu, naquele momento, posso dizer que eu cheguei na liberdade financeira por ter conhecimento de investimento já. E depois disso foi muito bizarro, porque num mês caiu o dinheiro, no outro mês já foi o 2º milhão, aí no terceiro mês já... E aí não parou de subir, sabe? Então, muito Acho que até o primeiro milhão é muito difícil. Foi né? Isso, assim. Foi pelo menos para mim, ainda não cheguei no primeiro milhão, mas assim, os primeiros ali é muito difícil. Mas depois o negócio vai indo numa velocidade... Né? Juros compostos. Né? Exato. Assim, o primeiro, para mim, levou 16 meses. Né? Melhor, levou a vida, né? No caso. Sim. E um mês depois veio o segundo. Exato. Então... Aí depois o negócio é exponencial, né? Exato. Então, mas assim, o maior conhecimento que eu tive não foi o dinheiro que ele pagou e não foi o dinheiro que eu ganhei depois disso também. De longe, o maior valor que eu recebi dessa sociedade foi o Thiago. Enquanto pessoa, enquanto exemplo, enquanto pessoa de querer me espelhar, sabe? Porque pra mim ele hoje ainda é um puta ídolo que tem que espelhar mesmo. E o know-how, né? Que não é só o dinheiro, né? O dinheiro é importante, mas o know-how que ele tem... É o de menos, cara. Eu falei pra ele, bro, você pagou porque tu quis, velho. Eu aceitava de graça.
De verdade. Naquela época, se ele tivesse chegado, eu quero ter 20% da tua empresa. Eu falo, não precisa pagar. Só pra eu estar perto de você. Sério, pô. Mas ele quis, então, né? Deixa ele. Show, muito bom. E aí você recebeu, né? Você falou que o dinheiro começou a aumentar, então acho que a gente já pode entrar no tema aqui, pessoal, investimentos. Afinal, o Breno também é investidor, empreendedor e investidor. E eu queria entender um pouquinho da sua filosofia de investimentos, né? Até separei aqui como que o Flávio Augusto, né? Ele postou esses dias, como que ele faz para gerenciar o patrimônio dele, né? Perguntaram lá para ele, você investe em empresas? E ele falou, não invisto somente nas minhas, né? Então, invisto no meu negócio que eu tenho a gestão, então ele não investe em bolsa, em fundos imobiliários, essas coisas. E acredito que o caixa ali, o restante, ele deixa em renda fixa para dar aquela balanceada ali no risco. É muito pertinente isso. Né? Mas eu quero ouvir a sua, então. Como que você faz hoje para organizar o caixa da empresa, o dinheiro que é da empresa, os seus investimentos? Como que você faz essa separação? O caixa da empresa a gente distribui da seguinte forma. Tudo que está em caixa está em renda fixa. Porque o negócio em si já é um ativo em renda variável. Ou seja, eu preciso ter poder de liquidez para tomar decisões rápido dentro do business. Mas eu tenho assim, um excedente de caixa que eu coloco para rodar e distribuição de dividendos. Como é que eu faço essa conta? Eu preciso ter 6 meses de caixa da operação do negócio relacionada a custos fixos. Então, por exemplo, se eu tenho uma folha que custa R$100 mil e mais projetos que eu quero começar no próximo ano no valor de R$200 mil, então eu vou pegar 6 meses dessas despesas, então 6 vezes 100 vai ser 600, mais o valor desses projetos. Então, 600 mais 200, 800 mil. Se eu tenho, por exemplo, 2 milhões em caixa, no final do ano eu vou distribuir 1 milhão e 200, basicamente. Breno, mas você não tem que reinvestir? Sim, mas eu tenho que ter com o que reinvestir, né? Se os novos projetos que eu estou orçando eles vão custar 200, não tem por que eu ficar com 1 milhão e 200 em caixa parado, rendendo renda fixa. Eu prefiro distribuir isso para remunerar os acionistas e os acionistas eles fazem com esse dinheiro o que bem entender. Então, essa é a forma como eu administro o financeiro da empresa. Na PF, eu comecei a entender o seguinte. Cara, eu prefiro muito mais poder fazer com que a minha empresa seja uma fonte geradora de patrimônio que possa me gerar renda passiva do que basicamente ser super agressivo na PF, da mesma forma como alguém que, por exemplo, é CLT e quer porrar e crescer o mais rápido possível. Então, hoje, a maior parte do meu patrimônio que está aqui no Brasil está em fundos imobiliários, por exemplo. Porque eu vejo que, assim, é a segurança de que, cara, se, por exemplo, acontecer algum problema na empresa e, por algum motivo, eu tenho que cortar gastos. O primeiro gasto que eu vou cortar vai ser o meu, do Prolabore. Porque é o meu negócio, eu sou responsável por ele. Mas, para eu não ficar sem me pagar, é bom que eu tenha já a minha PF garantida, né? Então, no caso, eu tenho esse fluxo de renda constante mensal com base nos fundos imobiliários que eu invisto. E a menor parte está, de fato, em ações. Mas, tem outra coisa, isso é 50% do patrimônio. Outro 50% está em ativos estrangeiros. E aí não é muito no sentido de gerar renda, basicamente porque é mais investimento de longo prazo e, diminuição do risco não sistêmico para garantir que, independentemente de flutuações do mercado aqui no Brasil, tem essa proteção hedge, né, que o dólar traz nesses ativos. Então, hoje está assim, 50% do meu patrimônio na PF está em ativos estrangeiros, 50% está em ativos nacionais. Atrelados ao dólar, né? Com variação cambial. Com variação cambial, isso. E aí, esses que estão associados a ativos aqui no Brasil, eles são, a maior parte, desses 50%, vamos colocar aqui, uns 80% disso está em fundos imobiliários e 20% está em ações, de verdade. Desses últimos 50%. Então, se a gente fosse considerar o valor patrimonial total, o que ficaria? Hoje, em torno de 40% do meu dinheiro está em fundos imobiliários, uns 10% em ações, outros 50% em ativos internacionais, que são principalmente ações também. Não tem renda fixa. Tenho, mas assim, é irrisório. Ele dá tipo uma reserva de emergência, basicamente, mas nem... Talvez seja só 5%, não sei se dá para custar isso hoje. Entendi. Então, um perfil moderado para agressivo, Poderia ser mais agressivo. Moderado para agressivo. Porque as ações que eu tenho, elas são mais... Aqui no Brasil, né? Elas são muito mais pagadoras de dividendos do que small caps, por exemplo. E lá nos Estados Unidos, apesar de elas não serem pagadoras de dividendos, elas são aquelas big techs, sabe?
Então, acaba que elas têm uma segurança maior do que se eu comprasse uma startup da vida que, sabe, tipo, que acabou de se captar, fazer IPO. Sim, sim. Entendi. Então, basicamente isso. Mas é lógico dizer que a maior parte do patrimônio do Breno hoje, se for pego, nem em equity, mas tipo, você pegar a participação que eu tenho do dinheiro que está em caixa, tá nas jovens ainda. Então, isso é a maior parte do meu dinheiro. Por exemplo, se eu fosse pegar e liquidar as jovens, não quero mais fazer isso daqui, e eu fosse pegar todo o dinheiro que está em caixa e vender o ativo imobilizado, que são equipamentos e tudo, aí eu teria muito mais dinheiro nas jovens do que de fato na minha PF ainda. Fez sentido? Entendi. Tô pensando aqui. Não, muito bom. Eu acho que dessa parte de investimentos é isso. Também separei aqui uma pergunta. Também estava muito curiosa. 2 momentos muito desafiadores da sua carreira de empreendedor. Que a gente sabe que... Nossa, quanto tempo você tem? Eu tenho muito mais que... Toda semana aparece um novo. Sim, eu tô nessa fase também, assim. Cada mês que passa é um desafio novo, é um negócio novo que eu tenho que aprender, porque eu sou a CEO. Então, eu que tenho que conduzir ali, aí são coisas novas. E, assim, sempre te acompanhei, mas a gente sabe que, às vezes, pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente não tem como expor essas coisas, né? Os problemas ali dos bastidores. Uhum. Então, queria que você compartilhasse, talvez, 1 ou 2 momentos, que naquele momento foi muito difícil, né? Mas que você conseguiu, superou. Hoje você vê que aquilo te deixou mais forte. Legal. Talvez 2 experiências. Acho que a primeira coisa foi... que te tirou a ingenuidade ou a arrogância de ter querido começar vários negócios simultaneamente e ser prepotente a ponto de acreditar que eu tinha condição de tocá-los, né? No caso, a gente começou uma produtora de vídeos, uma marca de roupas, a gente começou um portal de notícias. A produtora de vídeos ela deu certo, o portal de notícias também, do ponto de vista financeiro, eram bons negócios, né? E estava gerando resultado. O que não teve foi acompanhamento. Então, eles meio que atingiram um teto e um platô do qual eles não conseguiam sair. E, eventualmente, a produtora de vídeos a gente absorveu. A equipe da Kraus, que era a empresa, veio toda para jovens. O portal de notícias a gente separou 100%, porque num primeiro momento a gente estava meio que concentrando o caixa das jovens e usando uma parte da verba para investir nessa empresa, que era a The Compass. Ela não dava lucro, ela só prejuízo. A gente subsidiava a folha, ela produzia conteúdo, a gente estava encarando como investimento. No futuro... Estava pensando no futuro... Mas aí o que aconteceu foi... eles começaram a... falar, Breno, a gente quer fazer mais coisa aqui. Quer criar um podcast, a gente quer também começar a expandir o nosso canal de distribuição, começar um canal do YouTube... E para isso a gente vai precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro. E aí eu falei, poxa, gente, não dá. Vocês só dão prejuízo, pelo menos vocês têm que dar lucro, né? Que aí a gente pode pegar esse lucro e reinvestir, como qualquer outro negócio que faz bootstrap. E aí eles falaram, não, mas vai demorar muito para dar lucro. A gente precisa fazer isso até conseguir... Não, para conseguir dar lucro, porque senão não vai conseguir. E aí eu falei, vai. Peguei minha agenda de contato inteira, fechei lá já uns 7, 8 parceiros ali para... eles colocarem nas news agora. E aí, de repente, o negócio saiu de prejuízo de alguns milhares por mês para uma receita de algumas dezenas de milhares. Então, começou a dar lucro ali finalmente. E ainda existe. Tá, né? Rodando. Tá rodando. A gente vai encerrar a operação, mas isso foi uma decisão que eu já vou chegar lá. Mas foi um negócio que foi um bom negócio enquanto ele durou nesse período. Só que mas aconteceu uma coisa assim que nunca foi dado tanta atenção a esses negócios quanto eu dava a jovens. Então, inevitavelmente, todos eles tinham muito potencial. A marca de roupas foi a única que não deu certo. Mas assim, de longe. A gente queria fazer estoque, despacho, empacotamento, que era toda a logística centralizada na nossa operação. Não recomendo, porque não é o nosso core. Então, era só uma baita dor de cabeça. Né? E a gente percebeu, mano, esse negócio dá muito pouco lucro, a margem é muito baixa. Se eu pegasse o dinheiro que eu estou investindo nisso para, por exemplo, investir nas jovens, rodando tráfego, eu ia conseguir vender mais em produtos com margem muito maior. Então, esse a gente optou por parar 100%. Os outros foi meio que coisas do acaso. Tipo, a produtora
ela sempre deu lucro, ela sempre foi muito rentável, teve vários clientes, teve vários editores, mas chegou num momento onde o que faltou foi gerenciamento de controle de qualidade, porque eu percebi que para crescer receita tinha que crescer o número de editores, porque como a gente está vendendo o tempo de um editor para editar um vídeo de um cliente, a gente precisa ou aumentar o ticket para ganhar mais, ou então aumentar o tempo do editor. E a única forma de você aumentar o tempo do editor é você contratando novos editores. Mais. Só um editor ele tem 24 horas no dia. Então, não é tão escalável. Não era tão escalável. A gente chegou a fazer algumas coisas, alguns lançamentos e tal, que aí você consegue um pouco mais de escala. Sim. Mas ainda assim era um modelo que a gente sabia que não podia contar. Você não pode basear um negócio só em lançamento. Porque lançamento é estratégia de vendas, não é modelo de negócios. Então, basicamente chegou um momento onde eu falei, cara, eu prefiro, ao invés de ficar pagando a Krause enquanto jovens para editar os nossos vídeos, eu comprar essa parada. Então, eu absorvi todos os custos da Krause para jovens, então literalmente peguei tudo. E o Pietro, ele queria, que era o meu sócio na época, ele queria fazer outras coisas não relacionadas à edição de vídeo também, tipo documentário. E aí a Jovem subsidiou um documentário que a gente fez tipo, sobre a vida do Walt Disney, mandou a galera para os Estados Unidos, levantou os patrocinadores. Eu vi. Super legal. Então, foi uma coisa bem legal, assim, um projeto bem grande. E aí o Pietro ficou, cara, eu quero fazer cinema aqui. E aí depois a gente viu, putz, acho que os sonhos aqui estão indo por caminhos um pouco separados. E ele começou a fazer um TikTok, começou a pegar muita atração, ele começou a ganhar dinheiro por isso. Ele estourou no TikTok, foi. Caramba! E aí ele basicamente chegou e falou, cara, eu acho que eu vou seguir por esse caminho aqui. A gente não fica se devendo nada, tá tudo certo. E aí ele foi tocar esse TikTok dele, e agora ele tá lá produzindo conteúdo pro TikTok. E basicamente a equipe da Krause agora é só da Jovens. Então, teve isso. Então, acho que sim, foi um aprendizado, sabe? Em não querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e focar só num core. E tomar cuidado em alinhamento de expectativas com as pessoas, por exemplo. Para que todo mundo esteja muito certo em relação ao caminho que a empresa está indo, para que não aconteça isso de, eventualmente, você trazer uma pessoa que desenvolve o sonho de trabalhar com cinema, quando na verdade a gente está falando de, na época, investimentos. Então, você tem um desalinhamento que pode acabar sendo alimentado se a correção não for feita rápido. Então, é muito importante que haja esse sentimento generalizado de, porra, eu sei para onde a empresa está indo e eu quero fazer parte disso. Porque isso garante que você não tem silos de comunicação, você não tem problemas, sabe? Que a gente, acho que como qualquer empresa que está crescendo, acabou tendo. Mas hoje, amém, todo mundo 100% alinhado, todo mundo sabe do futuro que a gente tem. Cultura da empresa. Cultura top. Você conheceu o Cirilo aí, né? Eu vi que você tá falando com ele. O cara que amarrou a empresa assim, falou, cara, a Jovens é isso, a gente vive por isso. E aí, inevitavelmente, a gente reciclou pessoas desalinhadas e trouxe pessoas mais alinhadas ainda para segurar uma cultura foda. Então. E os próximos desafios que você começou a sentir agora, assim, para tocar seu negócio? Falou, caramba, eu preciso estudar aquilo, preciso me aprofundar nisso aqui. Tem alguma coisa que você pode... Em relação a desafio, sempre tem, né? Enquanto você tem direção, você tem desafio, porque você está indo para algum lugar. O que a Jovem está caminhando para ser é uma empresa que usa a sua mídia para poder potencializar novos negócios do quais a gente tem participação. Então, existe um termo chamado Media for Equity, em que é você usar a sua mídia para pegar participação entre os negócios. Uhum. O que a gente começa a fazer é pegar empresas que têm um propósito semelhante ao nosso e que a gente quer ajudar a crescer. Só no mundo dos negócios, ou não? Não, é dependente. Por exemplo... Qualquer nicho. Qualquer nicho, Por exemplo, existe uma empresa que a gente está negociando agora, que ela é uma empresa de inteligência artificial para construir textos persuasivos. Então, é basicamente uma empresa que, por inteligência artificial, ela cria copies fodas. Então, você quer uma LP pica, então ela pega uma inteligência artificial que já analisou várias LPs que são muito conversíveis, que elas têm uma baita taxa de conversão, e ela te gera um texto 100% exclusivo, nunca usado antes. Mas ela faz isso sem humano, sem um... Sem. Você só tem que colocar palavras-chave ali, tipo, sobre o que é o seu produto. Aí tu escreve uma frase. E ela te dá uma copy inteira. Então, é bem legal. E é copy-base, essa. A gente ainda não fechou, mas a gente está negociando para isso. Eu espero que dê certo. Mas, então, essa vai ser a primeira empresa do qual a gente vai fazer esse deal, sabe? Se acontecer de fato, de pegar a participação. E isso no médio prazo. No longo prazo, a minha visão é que Jovem seja uma aceleradora de novos negócios. Porque a gente é uma empresa de mídia, mas que a mídia vem por meio da educação.
Então, no core do que a gente faz, a gente está instruindo pessoas. E se a gente instrui pessoas no online, eu quero poder criar processos também para que pessoas consigam se conectar por meio do conhecimento. Então, eu vejo que alguém que faz isso muito bem, que eu sou fã e admiro demais, é a galera do Gestão 4.0. Que eles basicamente fazem eventos de negócios para vendas, para marketing, para growth, para tudo isso para pessoas que são mais executivas, C-levels, sabe? Sim. Empreendedores maiores. E eu vejo isso aqui, eu falo, é um puta hub de networking que a galera tem. E se a gente pegar esses empreendedores jovens, galera que tem menos experiência, sabe? E atender de novo a Sim. esse público nos negócios. Então, fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás com investimentos, fazer com negócios. E poder criar esse ecossistema onde, putz, as empresas que passarem pelo nosso programa de aceleração, elas vão ter acesso a esses eventos que a gente vender de graça e a gente vai pegar participação nelas. Então, a gente fomenta o ecossistema, traz know-how e conecta essas pessoas ao networking que a Jovens foi desenvolvendo ao longo do tempo. Porque a gente sabe o quão importante é você estar perto de pessoas boas, né? Pessoas que podem também te ajudar a fazer negócios. Não, e faz a toda a prosperar. diferença. Então é isso. Assim, eu vejo Jovens como uma aceleradora que entrega mídia para os negócios do qual a gente acelera e que traz relacionamento e educação para esses negócios. Para que Jovens seja a empresa top of mind quando você pensa em, cara, quero abrir um negócio, para onde eu começo. Bom, Henrique, já faz nosso cadastro lá. E é isso, assim, o Cirilo, a gente estava conversando sobre vocês pedindo, passa o orçamento do quanto ia ficar lá para fazer a consultoria dele. Sim. E aí eu falei, mano, puta oportunidade pra gente já estruturar o nosso evento aí, porque os problemas que você encontrar lá, junto com os problemas que você encontrou nas Jovens, eles acabam criando um padrão, né? Que muitas empresas Sim. acabam tendo. Então a gente pode envelopar isso num programa de um final de semana só para falar de cultura, RH, gestão de pessoas. Que inevitavelmente vai ter. E ele é foda, cara. O Cirilo é um moleque que tem 23 anos de idade e ele é um cara mais prático, brilhante, organizado e instruído que eu já conheci em relação a pessoas que estão há 20 anos no mercado, cara. Então, eu tô doido pra gente começar a fazer isso também, esses eventos presenciais e holísticos em relação ao negócio no geral. Sim, estarei presente, com certeza. Não, legal. Vida pessoal. A gente sabe que o Breno chegou até aqui, não foi à toa, né? Eu acompanho o Breno há um bom tempo e vejo o quanto ele é disciplinado, regrado, tem ali a sua rotina. Para mim, eu te vejo como uma pessoa com alta performance, né? Tipo, eu vejo que todo dia você tá ali super disciplinado. Então, queria que você compartilhasse um pouco isso, porque eu acho que grande parte do que você conquistou vem muito disso, né? Da educação, eu acredito muito nisso. Questão do conhecimento. Acho que você é um cara que está sempre estudando, né? Fala inglês muito bem. Sei lá quantos livros lê aí por ano. Deve ler muitos livros, então está sempre se atualizando. Eu sei que a educação muda a vida das pessoas. Mudou a minha, mudou a sua. Então, queria que você falasse um pouquinho como que é o seu dia a dia para você conseguir ter essa alta performance e liderar a Jovens de Negócios. Hoje, assim, minha rotina é uma rotina ocupada, eu posso dizer, mas assim, muito mais tranquila do que era quando eu comecei. Porque no começo, eu tinha um prazo que eu tinha que cumprir, que era 2 anos. Tinha que dar certo em menos tempo que isso. Porque era o tempo que a faculdade poderia ficar trancada sem eu perder a matrícula. Então eu larguei a engenharia da FRJ, tranquei a faculdade. E eu falei, bom, se em 2 anos não der certo, pelo menos eu tenho a faculdade aqui como garantia. Então tem que fazer acontecer antes disso, porque eu não quero voltar para a faculdade, que eu acho um porre isso aqui. E aí eu comecei a acordar 4h30 da manhã, primeiras 10 horas da noite, e basicamente não sair com ninguém, mas fazendo exercício, estudando e tendo a disciplina para isso. Mas não é mais a minha rotina hoje. Hoje eu acordo 5h30 da manhã, então tenho 1 horinha mais de sono. Vem dormir no mesmo horário. Super tarde, né? 5h30. Mas a maior parte do tempo, assim, de 5h30 mais ou menos até umas 8 horas, eu fico lendo. Tem dia assim... Não, mas muita assim, leitura. Mas é um momento de relaxamento, entendeu? Eu não considero que eu tô trabalhando ali. Eu gosto muito de ficar em casa. Assim, dificilmente eu tenho um final de semana onde eu fico em casa. E agora a gente tá de home office, assim. Eu achava que ia ser a pior coisa possível, porque a gente acostumou com uma cultura presencial,
Mas é engraçado que o fato de a gente ter começado com uma cultura presencial fez com que as pessoas desenvolvessem um relacionamento tão forte entre elas que, quando passou para o home office, deu certo. Então, eu acordo agora e eu sinto, mano, eu posso tranquilamente ficar 3 horas lendo e não vai ter ninguém aqui, por exemplo, pedindo alguma coisa ou nada assim. É um foco absoluto, sabe? Eu adoro esse tempo sozinho. Então, acaba sendo muito produtivo. Eu também faço exercício, eu vou pra academia. É dia sim, dia não, dependendo do horário. Tipo, segunda, quarta e sexta eu vou à noite e terça e quinta eu vou de manhã, basicamente. Eu tenho uma personal lá que eu faço esses horários com ela, mas faz exercício de segunda a sexta também. E aí, vida é isso, basicamente. É reunião, ou então um podcast, ou então uma viagem para dar uma palestra em algum lugar. E é isso, eu acho que eu fui abençoado demais por ter pessoas tão talentosas que, né, a gente foi encontrando ao longo do caminho para tirar toda a carga de trabalho do Breno e poder distribuir isso em pessoas que são muito melhores. Acho que isso no início é o mais difícil, né? Para delegar. Para mim foi bem difícil. Montar o time inicial, assim, encontrar as pessoas certas. É mais difícil mesmo. E eu sou muito controladora, então para conseguir passar o bastão ali, nossa, tem que foi soltar, desafiador. É meio que assim, ó, você tá num nível de entrega. E aí quando você passa o bastão, ele cai. É sempre assim, você nunca vai ficar satisfeito. Só que o que acontece depois as pessoas, você vai capacitando ela, dando feedback e tal, ela encontra um nível que é infinitamente maior do que o que você jamais poderia atingir. Então, por exemplo, quando eu comecei editando os vídeos do canal, era eu, basicamente, sozinho ali. Você pega o vídeo hoje, é infinitamente melhor do que o que Breno faria. Porque, apesar de Breno entender de edição, não é nada se comparado ao que os monstros que hoje estão na empresa fazem. Então, mas quando eu passei o bastão a primeira vez, não foi tão bom também. Sim. Né? Então, faz parte, né? Faz parte do processo. Exato. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final do podcast. Separei um bate-bola aqui rapidinho, algumas perguntinhas. Vou até tirar isso daqui. E aí você vai nos respondendo. Tá pronto? Bora. É o quê? Tem que responder em uma palavra ou o que você perguntar? Uma resposta curta. Tá bom. FIIs ou imóveis? Fundos imobiliários. Setor da bolsa preferido? Hoje, energia. Energia. Investe em small caps? Sim. País que mais gostou de conhecer? Dinamarca. País que ainda sonha em conhecer? Top 1 ali na lista. Acho que... Coreia. Do Sul. Do Sul, né? Do Norte não pode ser. Hobby predileto do momento? Brincar com o Potter. Com o Potter. Olha, eu acho que o último hobby que eu mais gostei foi estudar francês. Eu fiz uma viagem no começo desse ano, em maio desse ano, em que eu fiz 8 cidades em 20 dias. Foi São Francisco, Miami, Seattle, depois cruzei o continente, foi Lisboa, Paris... Caraca, em 20 dias? Madrid, Barcelona e Copenhague. Nossa. Em 20 dias. Eu peguei o Health, o aplicativo lá da Apple que você tem no celular, ele mede quantas horas de sono você teve, né? Em média, nessa viagem, eu tive 3 horas e 10 por dia. Caraca. Fui jovem. Nossa. Não recomendo, mas foi bem legal. Né? Não faria de novo, mas foi uma história. E eu fiquei muito apaixonado pela França. Adorei Paris e eu vi as pessoas falando francês e falei, cara, essa é a língua mais linda que eu já ouvi na vida, quero aprender. E aí baixei lá o Duolingo e fiquei estudando. Ficou treinando? Dia. Fiquei treinando francês para aprender um pouquinho também. Então acho que esse foi o último hobby. Show, legal. Bolsa americana ou brasileira? Já sei sua resposta. Bom, acho que você tem que ter os dois, né? Sim. No caso, o meu é 50-50, assim. Se fosse um ou outro, até 100% exposto em um, não estaria no outro, então. Dólar ou ouro? Dólar. Investir ou empreender? Os dois Os também, dois. Né? Um livro que você gostou muito, não vale... O meu livro? Não vale o seu. Sobre algum tema específico? Não. Não ficção, ficção. Vou falar os dois, então. Pode ser. Acho que um dos livros que eu mais gostei esse ano, que eu li, se chama Project Hail Mary. Acho que é esse o nome, do Andy Weir. Quem não conhece é o autor do Perdido em Marte. Sabe aquele filme?
que tem o astronauta que vai para Marte, ele fica preso lá. Esse foi um filme inspirado num livro chamado The Martian, que foi escrito por esse cara, Andy Weir. Ele fez uma outra obra que ele lançou esse ano, que foi o melhor livro de ficção que eu li na vida. Até melhor do que Harry Potter. Muito foda mesmo. Pra quem gosta ainda de ficção relacionada a espaço, uau. Sério. Como é o nome do livro? Project Hail Mary. Project Hail Mary. Não sei como é que é em português. Mas muito, muito bom mesmo. Você não consegue parar de ler. Livro de não ficção, por outro lado, o que eu mais gostei de ler esse ano foi um chamado Traction, que é um livro de negócios, em que ele parte da tese de que para você conseguir gerir uma empresa, você precisa implantar um sistema operacional. Da mesma forma como existe um Windows XP ou um iOS, você tem o sistema operacional de negócios, que é o que ele chama lá de Traction. Então, ele dá todos os processos que a equipe de liderança precisa ter para conseguir gerenciar a sua equipe, para implementar uma visão de 10 anos, um objetivo de 3 anos, como é que você distribui esse objetivo de 3 anos em objetivos de 1 em 1 ano, como é que você pega esse objetivo de 1 ano e você consegue cascatear isso em objetivos trimestrais, e para você conseguir construir bater cada objetivo trimestral, você cascatear isso em objetivos semanais que você faz com a sua equipe. E aí ele traz todos os rituais e rotinas que você deve fazer. Nossa. Então, Traction. É o livro mais prático e implementável para líderes e gestores que eu já conheci. Esse foi, de longe, o melhor livro de negócio que eu li no ano. Muito bom mesmo. Nossa, vou ler, gostei. Última, comida preferida. Japa. Japonês. Japa, mano. Breno, muito bom. Agora, se você quiser deixar alguma mensagem final naquela câmera. Se quiser também deixar suas redes sociais. Boa. Você pode encontrar lá no Instagram, que é Breno Perrucho, o YouTube Jovens de Negócios. Sobre a mensagem final, acho que considerar que, apesar do momento extremamente polarizado que a gente viveu recentemente com as eleições e o quanto de esforço a gente colocou em promover qualquer um dos lados, o que mais vai dar retorno sobre o esforço investido vai ser aquilo que a gente faz na gente, por meio de estudo, por meio de investimentos e por meio de negócios. Então, a partir do momento que a gente assume que não vai ser o governo que vai mudar a nossa vida, mas são os resultados que a gente conquista apesar das circunstâncias do governo e por meio da nossa própria iniciativa, a gente reivindica o poder para mudar a nossa realidade. Então, acho que é importante a gente assumir que quem muda a nossa vida é a gente. Não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro, independentemente do resultado que aconteceu. Não é desculpa para que a gente possa agora deixar de realizar os projetos que a gente sempre quis por causa do governante que entrou ou por causa do governante que deixou de entrar. Então... Não terceirizar, né? Não terceiriza a culpa, assume a responsabilidade, mete bronca. Show. Breno, muito bom. Obrigado por você ter vindo. Espero você mais vezes aqui. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Quem assistiu até o final, deixa o like. E até o próximo podcast. Valeu! Tchau.